capacidade da inteligência artificial generativa de criar texto, imagem, até música e código é realmente impressionante. E o material que a gente analisou detalha isso muito bem. Verdade. É quase assustador e fascinante ao mesmo tempo, né? Exato. E hoje nossa exploração vai ser justamente sobre isso. Qual o potencial real dessa tecnologia, que está, assim, redesenhando tanta coisa. Vamos basear aqui nos documentos que recebemos. Boa. Acho importante começar alinhando, né? O que é exatamente essa IA generativa? Para o pessoal que talvez não esteja tão por dentro. Perfeito. O material descreve bem. São tecnologias, basicamente redes neurais, que, olha, o texto até compara um pouco com o cérebro humano, né? Sim, em termos de aprender padrões, pelo menos. Isso. E elas usam aprendizado de máquina, analisam um volume, assim, gigantesco de dados para achar esses padrões. E daí, a partir disso, conseguem gerar conteúdo novo, original mesmo. Uhum. Como o GPT para texto, que todo mundo está falando, ou o DALL-E para imagens. São exemplos bem claros disso. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é investigar como essa ferramenta pode, segundo as fontes que a gente leu, impactar o desenvolvimento humano, sabe? Impulsionar a criatividade e, quem sabe, até redefinir a eficiência em vários setores. Um mergulho necessário, com certeza. Vamos lá. O material que a gente recebeu traz uns exemplos bem interessantes dos potenciais positivos. Na educação, por exemplo, falam da possibilidade de criar material de estudo super personalizado. Tipo um tutor virtual para cada aluna, né? Isso, adaptado mesmo. Tem um trecho que detalha como isso poderia aumentar o acesso e a qualidade do aprendizado. É fascinante pensar nisso. Com certeza. E na saúde também, né? Os documentos falam de um auxílio importante em diagnósticos, talvez mais rápidos, mais precisos. Sim, e acelerar a análise de exame complexo. Um ponto que me chamou a atenção foi a menção da ajuda dessas IAs na descoberta de novos remédios, tratamentos. Nossa, isso seria um avanço científico enorme, né? O potencial ali é brutal. Totalmente. E essa capacidade se estende, né? O material explora bastante o impacto na criatividade também. E não só naquela ideia de substituir o artista, sabe? Mas de oferecer novas ferramentas. Um dos textos sugere isso, como uma colaboração. Faz sentido. E a democratização da criação que eles mencionam. Mais gente podendo se expressar visualmente, musicalmente, mesmo sem ter o domínio técnico todo. Exato, e isso conecta com inclusão também. Ferramenta de tradução mais fluida, leitura de conteúdo para quem tem dificuldade visual. Tem uns exemplos bons no material sobre isso. Verdade. Mas, e aí acho que a gente entra num ponto crucial que os documentos também batem bastante na tecla, essa tecnologia não vem sem desafio, né? De jeito nenhum. É interessante como o próprio material faz esse contraponto, né? Mostra o lado bom, mas já alerta para os riscos. É uma dualidade bem presente ali. E quais seriam os principais riscos que eles apontam? Olha, um bem forte é a desinformação. A mesma tecnologia que faz uma arte incrível pode gerar, sei lá, notícia falsa super convincente. Ou aqueles deepfakes, né? Vídeo, áudio de gente real falando coisa que nunca disse. Nossa, isso é perigoso mesmo. O potencial disso em larga escala assusta. Pois é, e outro ponto muito detalhado é o tal do viés algorítmico. Se os dados usados para treinar a IA já têm preconceito, distorção da sociedade... A IA aprende errado, né? Exato. Ela pode acabar reproduzindo e, pior, até amplificando esses problemas. Machismo, racismo, tudo isso pode parar no código sem querer. E tem a privacidade também, né? O material fala dessa preocupação com o uso de dados pessoais para treinar os modelos. Fora o risco de uma dependência, né? Da gente talvez deixar de exercitar o nosso próprio pensamento crítico. Precisamente. E aí, conectando tudo isso, o que fica muito claro na análise do material é a urgência de ter limites, balizas. Os textos defendem muito a importância de criar princípios éticos claros. Transparência também, né? Saber como as IAs funcionam. Fundamental. Transparência, supervisão, talvez até regulamentação mesmo. A ideia, segundo a leitura, é tentar pegar o melhor da tecnologia, mas mitigar os riscos, entende? Claro, e isso puxa aquela discussão sobre responsabilidade, né? Quem é responsável se algo der errado? O material toca nisso também. Sim, é uma questão complexa que está só começando a ser debatida mais a fundo. Então tá. Olhando para o futuro, com base no que a gente leu, a perspectiva que o material traz não é necessariamente de os robôs vão roubar nossos empregos, não é bem isso, né? Não me pareceu o foco principal.
Pelo contrário, vários trechos sugerem que a IA generativa pode funcionar mais como uma ferramenta poderosa de colaboração. Colaboração, gostei disso. Tipo, amplificar o que a gente já faz. Ajudar em tarefa complexa, ser mais eficiente, mais criativo. Exatamente essa é a ideia. E para essa colaboração ser boa, positiva, os documentos ressaltam muito a necessidade de investir em educação digital. É urgente. Preparar as pessoas, né? Para entender, para usar e até para questionar essas tecnologias de forma consciente e crítica. Isso. Isso é visto como chave para que o potencial transformador da IA generativa seja, de fato, canalizado para o bem. Não adianta ter ferramentas se a gente não souber usar direito, né? Verdade. Então, resumindo a mensagem central que a gente tira desses textos. Olha, eu diria que sim, tem potencial gigantesco na IA generativa. Para ciência, educação, para dar acesso à informação, para criatividade. É enorme. Contudo, o caminho que isso vai seguir, se vai ser mais para o bem ou se vai trazer mais problema... Exato. Isso depende crucialmente das escolhas que a gente fizer agora. Como vamos desenvolver, como vamos usar, como vamos regular. Entendi. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vem da conclusão do próprio material. Pois é, os textos colocam a responsabilidade na sociedade como um todo. Não é só dos técnicos, nem só do governo. É de todo mundo. Então, fica a pergunta pra gente pensar, né? E pra quem tá ouvindo também. Exatamente. Como é que a gente pode, enquanto coletivo, construir as proteções, os incentivos, para garantir que essa IA generativa se desenvolva como uma parceira de verdade para o progresso humano, guiada por ética, por responsabilidade, buscando um futuro melhor para todos?